Então, meus irmãos, irmãs, diz assim: tendo sido tentado. E essa é uma outra frase que não podemos passar rapidamente por ela, porque a tentação dele não foi como a tentação de Adão. Lembra de Adão, quando ele foi tentado por um fruto. Nosso Senhor recebeu como tentação os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo. A tentação de Adão foi, lá naquele jardim: e sereis como Deus. E sereis como Deus. Essa compulsão, esse desejo de ser como Deus, falou muito alto ao coração de Adão. Jesus ouviu: se és. Adão não conhecia nada sobre ser Deus, mas Jesus conhecia tudo sobre o que era ser filho de Deus. Então, Satanás diz para ele: se és filho de Deus, você é ou não é filho de Deus? Porque se você for filho de Deus, as tentações de Cristo foram mais agudas. Ele foi tentado. O que foi oferecido para ele foi infinitamente maior do que o que foi oferecido para Adão. Satanás já tinha, sim, por causa da queda, um reino de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Ele mostrou as glórias deste mundo. Disse: isso tudo eu vou te dar. E ele tem o poder de dar porque ele é o príncipe deste mundo. Ele não dá nenhuma glória pela glória. Ele dá a glória pelo inferno. Ele dá a glória pela morte eterna. Ele dá a glória pela condenação. Essa é a glória que Satanás oferece. É a glória da perdição eterna. O nosso Senhor jamais se curvou diante de qualquer tentação. Ele disse: só o meu Pai eu adorarei, só a Ele servirei. Ele sabia que a maior glória do reino era a adoração ao Pai, era a rendição ao Pai. Então ele foi tentado. Aí diz assim, essa frase é linda: ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja bem, a ênfase está aqui: poder de socorrer. É o poder de socorrer. Então você percebe que essa é a primeira característica dele como nosso sumo sacerdote. Ele tem o poder de nos socorrer. E aqui vem duas coisas. Esse texto vai nos oferecer as duas questões importantes sobre essa primeira característica do nosso Senhor Jesus: o poder de nos socorrer no sofrimento e o poder de nos socorrer nas tentações. Porque são duas áreas onde Ele é um grande especialista, porque Ele padeceu, Ele sofreu como nenhuma outra pessoa sofreu, como nenhuma outra pessoa padeceu. Ele foi tentado da pior forma possível. Ele enfrentou a tentação face a face. Então, meus irmãos e irmãs, como nós podemos nos alegrar nesta hora? Porque você pode pensar: o que você está sofrendo? Como tem sido a sua senda de sofrimento, de perdas? Como tem sido a sua senda de sofrimento na sua carne, suas dores, os seus flagelos, suas angústias, que te esmagam, que te fazem chorar, que te fazem se sentir limitado, limitada, que te desanima. E muitas vezes você não consegue encontrar explicações. E as tentações que te fragilizam, as tentações que te colocam num cativeiro de culpa, as tentações que trazem dúvida, as tentações que muitas vezes nos fazem até mesmo retroceder, as tentações que nos fazem sentir como um verme. Aí você lê esse texto e você não sabe o que o Senhor está te falando. Ele está te dizendo exatamente isso. Ele é aquele que nos socorre em todos os sofrimentos. Ele é aquele que nos socorre em todas as tentações. Você pode passar pelos sofrimentos,
Você pode passar pelas tentações, mas Ele não te deixará sozinho. Lembra o que Ele disse para Pedro? Primeiro Ele fala assim para os discípulos: Satanás vos requereu peneirar como trigo. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, eu intercedi por ti. E nós vamos aprender no último texto aqui, no capítulo 7, versículo 25, o grande papel desse intercessor, o que significa a sua intercessão. Aí ele diz para Pedro: eu roguei por ti. E depois disso você vai ver Pedro descendo a ladeira. Pedro tendo sua vida escancarada diante do Senhor. Primeiro, quando ele diz para o Senhor que ele estava disposto a morrer pelo Senhor. Depois, quando ele arranca a sua espada e corta a orelha de Malco, mostrando que ele estava disposto a ir com o Senhor até o fim. E depois ele é humilhado, envergonhado, exposto diante de uma serva. Quando ele olha a face do Senhor e vê a face do Senhor esmagada, quando ele vê o Senhor sendo esbofeteado, quando ele olha para o Senhor e vê aquela ovelha muda, quando ele olha para o Senhor e não vê nele nenhuma onipotência aparente, quando ele olha para o Senhor e não vê o poder emanando das suas palavras, Pedro se acovarda. Pedro chega a dizer que não conhecia. Pedro chega a espraguejar diante daquela serva, rejeitando o Senhor. E depois nós vemos Jesus olhando para Pedro, e quando Pedro percebeu aquilo, a Bíblia diz que ele saiu, isso está em Lucas 22, e chorou amargamente. Então Pedro vai descendo a ladeira. Pedro fracassou. Pedro fracassou, ele não foi capaz de seguir o Senhor até o fim. O Senhor havia dito: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então Pedro deveria ter, penso eu, essas palavras cravadas no seu coração: eu neguei, então ele vai me negar, ele já me negou. Talvez fosse isso que estivesse na mente de Pedro, de desistir. Porque em Lucas 5 o Senhor disse: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de almas, renuncia à tua profissão. Mas lá no final do Evangelho de João, ele chama os seus amigos e diz: vou pescar. O texto grego ali, a locução é enfática. Ele estava dizendo: voltarei a pescar, retornarei à minha vida de pescador. E ele pescou a noite toda, tentou, não pegou nada. Mas o grande mestre, o amado mestre, vai até a praia. É como se ele dissesse: Pedro, se tu fosses o único homem perdido, eu teria feito tudo isso só para te salvar. Lembra que ele disse para os discípulos, no Evangelho de Marcos, quando ele manda anunciar aos seus discípulos sobre a sua ressurreição, ele diz a todos que eu vou encontrar-me com eles na Galileia, e a Pedro, porque Pedro estava disperso, com certeza. E o Senhor se empenha. Irmãos e irmãs, eu me atrevo a dizer que quando o Senhor ressuscitou, Ele tinha algo em mente, de maneira muito especial no seu coração. E atrás de Pedro. E Ele teria ido atrás de Judas, se Judas não tivesse tomado decisão da sua vida. Ele estava atrás de Pedro. Eu me atrevo a dizer isso. Porque quando eu olho essas passagens, quando eu olho o cenário que ele montou, você vê que quando ele chega na praia, ele montou aquele cenário, ele acendeu o braseiro, ele colocou o peixe sobre ele. Ali tinha vários discípulos, ou várias pessoas com Pedro, mas dá a sensação que só tinha uma pessoa para Jesus ali. Pedro, ele não fala com ninguém, não está registrado que ele falasse, ou que ele tivesse falado com alguém. Ele não fala com ninguém. Ele chama Pedro e diz: Pedro, você me ama. Porque o objetivo dele agora era conquistar os afetos de Pedro para sempre. Esse é o nosso Senhor.
Eu quero te falar que esse é o sumo sacerdote que você tem. Ele não desiste de você. Ele sabe que você e eu, que nós somos fracos. Quando Ele nos vê descer a ladeira, Ele coloca o seu coração sobre nós. Ele fará de tudo para nos atrair para Ele.